Cariologia. No estudo das lesões de cárie, a gente pode observar que ela é uma doença sempre sacarose dependente. Nessa figura temos uma ilustração clássica de como funciona o processo de cárie, a doença cárie na população humana e como as lesões de cárie ocorrem. Então nós vemos no lado esquerdo um dente, representado na primeira figura, com um certo acúmulo de placa bacteriana sobre ele, representado na cor amarela. Esse acúmulo de placa bacteriana composto por uma série de micro-organismos patogênicos, entre eles o Streptococcus mutans, ele entra em contato com o açúcar da nossa alimentação e esse açúcar produz uma série de ácidos. O mais típico deles é o ácido lático. Esse ácido promove uma desmineralização inicial na superfície do dente, há um sequestro de minerais do esmalte dentário e ocasiona a formação de algumas manchas brancas esbranquiçadas nos dentes. Essas lesões esbranquiçadas iniciais, elas representam a desmineralização do esmalte, mas não há formação de cavidade. Se é promovida uma limpeza dessa região para eliminar o agente agressor, a placa bacteriana, é feita uma aplicação de flúor para que ocorra uma remineralização dessas lesões, essa lesão sem cavitação pode ser remineralizada e o dente volta ao seu estágio normal. Isso frequentemente ocorre no nosso dia a dia porque nós estamos diariamente suscetíveis aos processos de desmineralização e remineralização conforme as variações de pH bucal que ocorrem com a nossa alimentação diária. O grande problema ocorre quando a gente tem essa presença contínua de placa agindo sobre o dente e nós temos constantes quedas do pH bucal, promovidas por frequências de ingestões excessivas de sacarose. Então nós teremos mais desmineralizações sobre essas manchas brancas iniciais já existentes e começa a ocorrer uma cavitação nos dentes. Quando ocorre a cavitação, aí o processo se torna mais difícil de ser tratado, porque o paciente não tem condições de higienizar uma região cavitada e a remineralização não é capaz de repor um tecido já destruído. Ela até pode ser inativada, mas ela não pode ser reconstruída. Então, nesse caso, o dentista faz um tratamento operatório com restaurações para dar melhores condições de higiene a essa região e também para repor a parte dentária que foi perdida. Falando sobre a questão das lesões de cárie, as lesões iniciais, as lesões brancas, elas frequentemente são visíveis em superfícies lisas, principalmente nas faces vestibulares ou linguais, próximos da região gengival, então em áreas cervicais. Então nós observamos uma figura no lado direito representando ali uma lesão branca, né, uma lesão de cárie inicial incipiente, num dente ali próximo à região gengival, na região cervical. E no lado direito, ou melhor, no lado esquerdo, nós podemos ver um gráfico onde tem uma linha vermelha sobre uma linha do tempo, mostrando ganhos e perdas minerais ao longo do tempo. Nós observamos que essas perdas e ganhos minerais, elas promovem desmineralização e remineralização dos dentes. A todo momento nós passamos por esse aspecto. Mas enquanto essa linha vermelha de perda e ganho de minerais está abaixo de um grau de visibilidade, onde nós conseguimos enxergar, nós não temos como diagnosticar o processo de cárie na sua plenitude em manchas brancas. A partir do momento em que a gente extrapola, a linha vermelha extrapola aquela faixa pontilhada azul, nós temos então o aparecimento das manchas brancas, das lesões de cárie detectáveis clinicamente. Então nós temos basicamente dois tipos de lesões de cárie, as lesões não cavitadas e as lesões cavitadas. As lesões não cavitadas, elas podem ser ativas ou inativas. Ela é ativa quando ela tem uma característica superficial, uma cor mais esbranquiçada, e também quando ela é mais opaca. Quando você faz a sondagem, quando passa a sonda sobre esse tipo de lesão, a gente observa que ela é mais áspera. Já a lesão inativa, ela apesar de ter a coloração também esbranquiçada, às vezes ela fica mais marrom, mais escurecida pelo processo de remineralização, mas quando ela está esbranquiçada, ela é mais brilhante. E quando você faz a sondagem, ela não tem esse aspecto áspero, ela é mais lisa. Então essas são as principais características que a gente tem para identificar e separar uma lesão não cavitada ativa de uma inativa. Já as lesões cavitadas são de diagnóstico mais fácil, porque a gente consegue visualizar então a perda de estrutura dentária
do ponto de vista macroscópico. Então, a lesão ativa, ela tem a cavidade com a dentina exposta, às vezes a dentina está até amolecida, e com uma cureta você consegue raspar essa dentina amolecida. E quando a lesão está inativa, a cavidade, ela, apesar de ter a dentina exposta, essa dentina ela é mais dura, a sondagem, e quando a gente faz uma raspagem com uma cureta, essa dentina não se desprende. Então, a coloração tanto das cavitadas quanto das não cavitadas, ela geralmente tem uma cor amarelada ou puxando para o marrom escuro. Então, as lesões ativas, elas refletem sempre a perda mineral contínua em função da atividade metabólica da placa bacteriana. E a gente tem que lembrar que as lesões ativas não cavitadas sempre requerem um tratamento profissional não operatório. Já que nós não temos cavidade formada, não há por que o profissional de odontologia fazer um procedimento de dentística onde o uso de brocas, de canetas de alta rotação, que fariam uma perda mineral no dente maior do que a própria lesão de cárie. Então, se não tem a cavidade, existe tratamento não operatório disponível. Já as lesões inativas, por outro lado, elas não requerem intervenção profissional porque a lesão está controlada. A atividade metabólica no filme é improvável e resultar então perda mineral. Então, nesses casos, quando a gente tem uma mancha branca e a lesão está inativa, o profissional não deve estabelecer nenhum tipo de procedimento odontológico. É evidente que se a lesão é inativa, mas é cavitada, aí cabe ao profissional promover a restauração dentária para que o paciente tenha melhores condições de higienizar aquela região. Haja vista que uma lesão cavitada aberta, né, é um local propício para acúmulo de placa bacteriana e a reativação dessas lesões. Aqui nós temos uma fotografia mostrando microscopicamente uma lesão de cáries na superfície do esmalte dentário. Clinicamente, a gente não consegue visualizar dessa forma, né, nas lesões incipientes, mas muitas vezes essas perdas minerais mínimas que ocorrem, só detectáveis microscopicamente, começam a dar um aspecto macroscópico de manchas brancas. Então, nós passamos sempre por um processo de evolução da cárie, que ela começa com alterações ultraestruturais ou microscópicas, que não são detectáveis na clínica odontológica. Depois, elas se tornam clinicamente visíveis pelos aspectos de mancha branca. Depois passamos para os aspectos de cavitação e até, na fase mais crítica, pode levar inclusive à perda do dente. Então, o diagnóstico em odontologia ele tem que ser muito preciso para que a gente consiga sempre separar o que é uma lesão de cárie do que não é uma lesão de cárie. A palavra diagnóstico vem do grego, né, diagnósticos, que nada mais é do que o conhecimento ou determinação de uma doença pelos sintomas dela, ou seja, o conjunto de dados em que se baseia essa determinação. Então, a gente sabe que para a doença cárie existe uma multiplicidade de fatores envolvidos, tanto fatores biológicos como socioeconômicos, que podem afetar e determinar o aparecimento das lesões de cárie. Os fatores biológicos estão mais relacionados à dieta, à saliva, à estrutura dentária, enquanto os fatores socioeconômicos, como renda, escolaridade, grau de educação, têm relação direta com o maior risco dos indivíduos desenvolverem lesões de cárie. Então, o diagnóstico sempre nos permite coletar dados e evidências sobre a doença em questão e, a partir dele, chegarmos a uma correta decisão terapêutica, fazendo a previsão do provável desenvolvimento da doença em relação à conduta terapêutica escolhida. Então, é com base no diagnóstico que a gente pode determinar um plano de tratamento eficaz e eficiente para a doença em questão. Então, vemos aqui uma foto, um dente molar, a gente vê as regiões de cicatrículas e fissuras um pouco manchadas, mas será que nós temos nesse dente lesões de cáries que necessitam de tratamento restaurador? Então essa é uma grande dúvida que a gente tem na odontologia. Às vezes há divergências de diagnóstico entre profissionais e ela é muito grande, principalmente nas lesões incipientes. Talvez nós devamos ser mais conservadores e, quando há dúvida, não intervir com procedimentos operatórios de dentística, e sim fazer um acompanhamento desse paciente, reeducá-lo do ponto de vista da higiene, da dieta, para que, se for detectada uma lesão ativa, que ela não evolua, que não cause um dano maior no dente. Então, existem alguns procedimentos que podem ser adotados para que essas lesões não avancem. Então, o diagnóstico convencional da lesão de cárie, ele basicamente reside, né, no exame tátil, no exame visual e no exame radiográfico. A gente tem uma série de limitações para detectar a presença de lesões de cárie, principalmente na fase inicial.
ela é extremamente difícil de ser detectada, né? Então a gente tem que sempre separar os indivíduos também, muitas vezes, conforme o seu risco, né? A gente tem indivíduos que têm maior risco a desenvolver doença e indivíduos que têm menor risco. Então, uma boa anamnese, você conhecer os aspectos desse indivíduo, do paciente, com relação não só à renda, à escolaridade, mas também aos hábitos de higiene, para você poder identificar os verdadeiros fatores de risco que levam esse paciente a ter necessidade de maior intervenção odontológica. Inicialmente, a gente sempre pode, além do exame visual, né, a gente pode promover uma sondagem inicial da superfície oclusal, principalmente nas cáries oclusais. Agora, essa sondagem tem que ser feita de uma forma com bastante cautela, porque se eu passo a sonda exploradora, que é um instrumento muito pontiagudo, e coloco força, eu vou causar um dano no dente. Eu vou produzir defeitos traumáticos. Então, a sondagem com o explorador pontiagudo produz defeitos traumáticos irreversíveis em áreas desmineralizadas, favorecendo a progressão da lesão. Então, o profissional de odontologia tem que ser bem treinado para que faça uma sondagem, basicamente para eliminar resíduos de placa bacteriana, restos de alimentos da superfície do dente, e depois não promover uma sondagem com força excessiva para não causar dano à estrutura dentária. A sondagem tradicional, ela passa a ser sempre uma técnica invasiva. Então, a odontologia migra para técnicas de diagnóstico que sejam não invasivas, que não causem dano ao paciente. Então, nesse slide é apresentado o espelho clínico e a sonda exploradora. A sonda exploradora ela é bastante pontiaguda, ela tem uma certa curvatura e o dentista tem que ser sempre treinado, né, para fazer o diagnóstico sem causar dano então à estrutura dentária com o uso dessa sonda exploradora. Aí o uso da sonda exploradora numa fotografia onde mostra ela penetrando um sulco numa face oclusal, né, próximo ali a uma região com suspeita de lesão de cárie. Vejam que se for colocada uma força excessiva, ela pode promover a ruptura desse esmalte dentário que está desmineralizado e promover um dano irreversível no dente do paciente. Então, isso não é desejável para ninguém, né? O dentista não tem não deve adotar esse tipo de conduta para não correr esse risco, que seria um procedimento iatrogênico que ele iria causar no paciente. Então, a gente deve sempre procurar evitar qualquer procedimento de iatrogenia que vai causar dano ao paciente, né? Claro que isso não é o objetivo de nenhum dentista, mas isso pode acontecer. Então, para evitar esse tipo de risco, não se deve colocar força durante um procedimento diagnóstico com sonda exploradora. O exame radiográfico é um outro tipo de exame complementar que pode ser feito para diagnóstico de cárie, né? Na região da dentina, sempre a gente vai ter um aspecto mais radiolúcido na radiografia. O esmalte aparentemente intacto, ele pode apresentar cáries escondidas, porque visivelmente a gente não enxerga a cárie no esmalte, mas no exame radiográfico a gente já pode até observar que muitas vezes existem áreas radiolúcidas abaixo desse esmalte nas regiões de dentina. Então, essas lesões detectáveis, né, pelo exame radiográfico, elas devem ser diagnosticadas e tratadas como lesões ativas, mesmo apresentando superfície de esmalte aparentemente íntegro. Porque se existe cárie em dentina, é porque o esmalte ele já foi comprometido. Então, as bases para detecção radiográfica, ela é fundamentada numa perda mineral de tecido dentário duro, por isso que aparece na imagem radiográfica é como se fosse uma imagem radiolúcida, né? Não uma imagem radiopaca, como é o esmalte natural. O exame radiográfico traz informações muito importantes da lesão de cárie, tanto do ponto de vista proximal, onde o dentista não tem a visão direta nas regiões mesiais e distais, por isso o uso de radiografias interproximais é muito importante. A radiografia bite-wing, também chamada interproximal, ela é fundamental nesses casos e faz parte sempre do diagnóstico inicial da primeira consulta odontológica. Caso contrário, o dentista jamais saberá se existem lesões de cárie nas regiões interproximais. As lesões iniciais, para serem visualizadas, requerem sempre a secagem com ar, para poder fazer uma detecção visual mais apropriada, e muitas vezes elas não são detectadas no exame radiográfico. Então, o exame radiográfico também tem limitações para o diagnóstico de cárie. E as radiografias, elas também é importante destacar que elas subestimam a extensão da desmineralização. Isso quer dizer que se nós observamos numa radiografia uma lesão de cárie, é porque, na verdade,
ela já está maior do que aparece na radiografia no dente do paciente, porque a radiografia ela subestima a extensão da desmineralização. Se existe uma área radiolúcida no dente, e ela é de um tamanho pequeno, no dente ela será muito maior, porque a radiografia faz essa subestimação da extensão da lesão. Aqui vocês podem ver uma série de radiografias intrabucais. As duas radiografias centrais são radiografias bite-wing, radiografias interproximais, que são as mais indicadas para pesquisa de cárie nas regiões proximais, regiões mesiais e distais. O diagnóstico visual e tátil também ele é o mais empregado, né, para detecção de cárie, para diagnóstico de lesões de cárie. A lesão de cárie ativa e inativa são distinguidas a partir de critérios sempre visuais e táteis, como eu falei para vocês na diferenciação entre as lesões de mancha branca, ativa ou inativa. O explorador de ponta romba é o desejável, né, para que não cause rompimento no esmalte dentário, não cause heterogenia de dano ao paciente. A gente deve usar esse explorador para remoção de resíduos bacterianos, para sondagem da textura superficial, para verificação da perda de estrutura dentária. E quando o critério visual não é suficiente para classificar a lesão como ativa ou inativa. Avaliar a coloração da lesão nunca é utilizado isoladamente como critério diagnóstico. A gente tem que, além de visualizar a coloração, visualizar também a sua textura, checar com a sondagem se o tecido está amolecido ou não. Então, são procedimentos importantes que vão ajudar no diagnóstico da lesão de cárie. A gente deve sempre lembrar também que lesões com características de inativa e outras e ativa devem ser consideradas como ativa. Uma mesma lesão que mistura características de lesões ativas e inativas, a gente sempre considera como ativa. Então, não é desnecessário dizer que num exame odontológico a gente deve ter sempre uma boa iluminação do campo de diagnóstico, né? Então, o dentista deve se posicionar numa posição em que a iluminação ilumine toda a cavidade bucal, para que ele tenha acesso à visualização precisa dos dentes em questão que devem ser analisados. Na hora de analisar um dente, ele deve sempre procurar afastar os lábios e a língua, né, para ter uma visão direta. A visão direta sempre ela é mais rica do que a visão indireta por espelhos, mas é evidente que nem todos os dentes a gente consegue ter uma visão direta. Então, nos dentes inferiores, como nesse caso, a visão direta é mais fácil, né? Mas no dente superior, a visão indireta com auxílio de espelho é indispensável. Muitas vezes a gente encontra pacientes com uma arcada dentária como essa, praticamente livres de lesões de cárie, porque a gente sabe que nos dias atuais existe uma redução dos índices de cárie na população, a severidade da lesão diminuiu bastante. Então já é muito comum nós encontrarmos pacientes com arcadas dentárias com esse aspecto. Isso não somente em crianças ou em jovens, mas também já em adultos. Nessa outra fotografia nós observamos manchas brancas nas regiões cervicais, né, das faces vestibulares dos incisivos centrais. Então nós observamos que essas lesões possivelmente elas estão ocorrendo por um desequilíbrio no pH bucal desse paciente, e esse paciente necessita de instruções de higiene para remoção da placa bacteriana nessa superfície próxima à gengiva, e também, talvez se necessário, o profissional de odontologia instruir algumas medidas de tratamento não invasivas, haja visto que não há cavidade detectada nessas lesões. Como alternativas de tratamento, ele pode propor uma profilaxia, uma limpeza profissional dessas regiões e aplicação do flúor fosfato acidulado, por exemplo, para auxiliar a remineralização dessas lesões. Aqui nós temos uma outra fotografia de um molar, onde mostra a região de cicatrículas e fissuras, né, bastante evidente, com uma série de manchas escurecidas que possivelmente são lesões de cárie. O que nos remete assim, ao diagnóstico não é tão importante para a gente identificar se ele tem lesão de cárie ou não. É se essa lesão de cárie ela está ativa ou inativa. Isso é o mais fundamental. Então, se nós conseguirmos fazer um acompanhamento desse paciente ao longo do tempo, talvez nem seja necessário o tratamento operatório.
Então, a gente pode até utilizar a sonda nesses casos para verificar se realmente não tem cavidade, né? Se o paciente consegue higienizar essas regiões por conta própria, porque a partir do momento que existe uma cavitação, aí a necessidade de um tratamento restaurador se faz mais presente. Agora, não havendo cavitação, as próprias condições de inatividade da lesão ficam mais prementes. Já visto que o paciente pode ter condições de higienizar a região e promover a remineralização dessas lesões. Não que elas vão mudar de cor, elas possivelmente ficarão com esse aspecto estacionadas para o resto da vida, mas pelo menos elas não estarão ativas. Aqui nós vemos um quadro diferente. Aqui é um paciente com um alto grau de lesões de cárie, né? Ele é um paciente de alto risco, tem várias múltiplas lesões de cárie. Nós podemos observar tanto na região de molares e premolares, quanto nos dentes anteriores, nas faces proximais, ali mesiais e distais. A gente pode observar lesões de cárie, algumas com cavidades bastante extensas. Aqui nós temos uma fotografia também mostrando na superfície oclusal, na região de fundo de uma fissura, onde nós observamos que nós temos, talvez clinicamente, visualizando em clínica, uma pequena lesão de cárie no esmalte, mas na dentina ela se expande e alcança proporções maiores. Às vezes a radiografia ela nos traz um pouco mais de visibilidade no diagnóstico, porque ela é capaz de nos mostrar o que ocorre na dentina. Fato que num exame visual a gente não consegue verificar na clínica. É importante destacar também que nem toda mancha branca são lesões de cárie, né? A gente tem aqui um caso onde aparecem dentes premolares e vocês observem que nas regiões oclusais desses premolares aparecem manchas brancas. Essas características são típicas da fluorose dentária. A fluorose dentária ela sofre um diagnóstico diferencial das lesões de cárie por mancha branca, basicamente porque quando o paciente tem a ingestão de flúor ocorrida na fase de formação dos dentes, um grau de fluorose é sempre esperado, principalmente nos dentes molares, premolares, nas suas faces oclusais. E geralmente ela é simétrica. Se ocorre no primeiro molar superior do lado direito, também ocorrerá no lado esquerdo. Então a gente sempre observa essa questão da simetria, né, entre os dois lados, para poder diferenciar uma lesão de cárie, né, por mancha branca, de uma lesão de fluorose dentária. Recentemente tem aparecido o diagnóstico das lesões de cárie por laser. Os diagnósticos eles são bastante promissores, eles são feitos para medir a quantidade de luz fluorescente irradiada nos defeitos, né, nas suspeitas de cavidades de cárie que existem nos dentes, e é sempre utilizado um laser diodo de 655 nanômetros ou um laser de argônio de entre 406 a 408 nanômetros. Um nanômetro, na verdade, é 1/1000º do metro, e ela é uma medida de comprimento da onda de luz que é emitida por esse laser. As pesquisas realizadas por diversos grupos de trabalho têm mostrado que a utilização da luz violeta ou a luz azul mostraram uma forte fluorescência de forma diferente para o esmalte saudável e o esmalte doente. Dessa forma, então, o laser é utilizado para fazer a diferenciação com a aplicação dessa luz do que é esmalte saudável e do que é o esmalte lesionado por cárie, né, pela doença cárie. A medição por meio dessa fluorescência induzida por luz laser, ela vem trazer mais precisão na detecção das lesões de cárie. A grande vantagem é que ele é um exame não invasivo, ao contrário da sonda, né, que ela é extremamente invasiva, a sonda exploradora sobre o dente ela é extremamente invasiva, e esse exame por laser não, ele é apenas a aplicação de uma luz, então ele é não invasivo. E ele quantifica a substância dental sadia e a cariada. Ele é muito útil para detectar então lesões incipientes em esmalte e em ocultas oclusais. Então aqui a gente vê um aparelho de laser, né, que serve justamente para detectar essas lesões incipientes de esmalte e lesões de cárie ocultas na face oclusal, onde ele tem mais empregabilidade. Então nós temos aí uma fotografia de um dente, né, mostrando uma lesão de cárie incipiente na região de fissura oclusal. Com o uso do laser é possível fazer esse tipo de diagnóstico. Com sonda exploradora, com exame visual, esse tipo de diagnóstico pode passar desapercebido e ficaria mais difícil a detecção dessa lesão.
Da mesma forma como nessa figura, nós podemos observar no fundo de uma região de cicatrícula e fissura a formação de uma lesão de cárie. Então existe uma multiplicidade de fatores envolvidos no surgimento da doença cárie e ela nos permite então dizer que não existe um método diagnóstico 100% preciso. Existem alguns avanços, como por exemplo o uso do laser, né, que podem nos auxiliar e tornar mais preciso o nosso diagnóstico, mas o que é fundamental é que a gente deve sempre compreender fatores individuais e fatores externos envolvidos nesse processo da identificação das lesões de cárie. E é importante também estabelecer um plano de tratamento claro e conversado com o paciente, principalmente para as lesões de cárie não cavitadas, onde o paciente precisa se comprometer em seguir as orientações do profissional para que as lesões não se tornem ativas. Se elas permanecerem ativas, fatalmente o paciente terá problemas futuros com a perda de mais estrutura mineralizada do dente, ocasionando cavitações e possível maiores complicações do ponto de vista odontológico. Então isso a gente não deseja. Então a gente deve sempre procurar trabalhar com o paciente, estabelecer um plano de tratamento para lesões de cáries incipientes, de mancha brancas, ativas, né, para que elas se tornem inativas e não causem dano ao paciente. Então a gente pode ver que os métodos de diagnóstico apresentados, eles auxiliam muito na identificação das manifestações da doença cárie, detectando essa lesão sempre de um modo bem precoce, mas esses métodos diagnósticos eles não esclarecem exatamente como ela deve ser controlada. Então essa parte do controle da lesão faz parte de um plano de tratamento que o profissional de odontologia tem que deixar sempre bem claro com o dentista e dividir com o paciente, né, todas as estratégias que devem ser adotadas para que o paciente, mesmo tendo algumas lesões na boca, essas lesões elas se tornem inativas e o paciente se torna então livre da doença cárie.